liturgia deste fim de semana nos situa numa perspectiva de esperança e de caminhar nos caminhos do Senhor. A primeira leitura do profeta Ezequiel, que está contextualizada no período do exílio babilônico, em que os judeus deportados para a Babilônia estavam privados do culto, do sacerdócio e do encontro de fé e da transmissão cultural que a religião propicia. Pois bem, nesse contexto, o profeta convida os judeus exilados à fidelidade a Yahvé. Por isso a grande pergunta: acaso são as ações de Deus que são más? Ou a vossa conduta que é má, é ruim? E o exemplo dado para responder a essa questão é muito próximo da do Evangelho de Mateus, que nós lemos na liturgia de hoje. Quer dizer, quando um justo deixa de ser justo e morre por causa da injustiça, do mal que praticou, e não por causa de Deus. Deus é sempre bom. E o mesmo vale quando ocorre o contrário. Quando uma pessoa iníqua, injusta, malvada, ímpia se converte, ela se converte não anulando o mal que praticou, mas por causa do bem, por causa do caminho que encontrou. Então, se nós queremos caminhar nos caminhos do Senhor, é preciso conversão, mudança. E é isso que ocorre no Evangelho, com essa historinha que Jesus conta para os sacerdotes, os chefes da lei, os anciãos. Quer dizer, Jesus diz: um homem tinha 2 filhos e chamou os 2 para trabalharem na vinha. Um disse: sim, vou, e não foi. O outro disse: não quero ir, e foi. E a pergunta de Jesus é: qual dos 2 fez a vontade do Pai? O que disse sim ou o que disse não, e foi? É óbvio que o segundo caso é a resposta correta. Pois bem, a conclusão de Jesus para os anciãos, mestres da lei, escribas, fariseus, é que as prostitutas e os cobradores de impostos precederão essas figuras que se julgavam certas no reino dos céus. Porque veio João Batista e ninguém aceitou. Veio ele e estava sendo rejeitado. Agora, essa lição do Evangelho é uma lição também de humildade e de capacidade humana de enxergar os planos de Deus. Isso significa: é preciso, segundo o Evangelho de Mateus, agir positivamente, acolher positivamente a proposta de Deus em nossa vida. E assim, agindo positivamente, com o nosso sim, com faça-se, com fiat que Maria deu, também de acordo com o Evangelho de Lucas, com o nosso sim a Deus em palavras e ações, nós conseguiremos estar junto dele no reino de Deus, no reino dos céus. Pois bem, nesse sentido, o modelo para ingresso na configuração com Cristo, nos mesmos sentimentos de Cristo, é sem sombra de dúvida Jesus Cristo. E essa carta aos Filipenses, precisamente esse capítulo 2 do hino cristológico, apresenta Jesus como esse modelo a quem nós devemos imitar, tendo os mesmos sentimentos, tendo as mesmas ações que ele teve. Pois bem, essa quinosis, quer dizer, esse esvaziamento apresentado na segunda leitura, é um convite para a vida de todos nós, pois Jesus Cristo, existindo como um ser divino, não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas pelo contrário, esvaziou-se, experimentou a quinosis, o despojamento, e esse despojamento o levou à cruz. E a cruz significa morte, e a morte é um aniquilamento. Assim também o cristão deve morrer, aniquilar-se, para viver, para experimentar a vida em Deus. Que Deus nos ajude nesta liturgia a sermos aqueles e aquelas que fazem a vontade de Deus, a darmos o nosso sim a Ele e a nos esvaziarmos, como o fez Jesus, para essa caminhada de aniquilamento e para que nós possamos
nesse processo de esvaziamento, de que também nós, nos encontrarmos próximos de Deus, cheios de Deus, porque vazios de egoísmo, vazios de pecado, vazios da maldade.